Olá, turma, boa noite. Antes de começar propriamente em relação ao conteúdo, gostaria de dizer que se vocês ouvirem alguma música ao fundo, não é trilha sonora minha, tá? Isso aí são os vizinhos maravilhosos que estão fazendo farra essa hora. Então, o conteúdo que nós vamos dar continuidade hoje refere-se aos principais nomes da teoria econômica. E, para iniciar, nada mais nada menos do que Adam Smith. Adam Smith, ele é um grande nome do liberalismo econômico, fundador, considerado o pai do liberalismo econômico. E para você que gosta do tema, que acha interessante e quer saber um pouco mais sobre ele, quando você quer saber sobre um autor, é importante que você pesquise o que o próprio autor escreveu, tá? Sobre qualquer assunto, gente. Quando você quer saber o que uma pessoa pensa, o que um autor pensa, você vai lá, faz a leitura do livro, né? A obra principal do Adam Smith ficou conhecida como A Riqueza das Nações, certo? Então, se você tiver interesse, procure esta obra, ela é imprescindível para entender a economia como um todo. A sua influência as influências das ideias de Adam Smith se dá até os dias atuais, tá? Uma vez que foi as ideias do liberalismo econômico que fundamentaram a economia capitalista. Então, a sua influência ela se dá até os dias atuais. E todos os outros autores posteriores também se fundamentaram nas ideias de Adam Smith. E o próprio Adam Smith, que ele vai ser mais ou menos do século XVIII, né? Suas ideias vão ser antes mesmo da própria Revolução Francesa, tá? O Adam Smith ele vai estar inserido nesse contexto pré-Revolução Francesa, mas que já estava encaminhando que diversos autores, diversos pensadores intelectuais da época já estavam se encaminhando para questionamentos a respeito da sociedade europeia, tá? Lembrando que a gente está falando do contexto da sociedade europeia. Então já havia certos questionamentos acerca disso. O Adam Smith ele vai ser influenciado, inclusive, por autores iluministas como David Hume e próprio Montesquieu, tá? São dois influenciadores. O Adam Smith ele é escocês, tá? Mas ele também viveu no período pré-revolução industrial na Inglaterra, inclusive tendo como amigos íntimos alguns inventores de algumas máquinas que deram vazão aí à própria revolução industrial. O Adam Smith está inserido no contexto do capitalismo mercantil, que vai ser aquele início, aquela primeira fase do capitalismo, tá? Também conhecido como mercantilismo, justamente um período em que há um maior controle por parte das monarquias absolutistas da época em relação à economia. Lembrando que a gente já estudou esse assunto sobre o que eram as monarquias absolutistas em relação ao mercantilismo. Então, essas monarquias elas tinham políticas centralizadoras, políticas bastante rígidas em relação à economia, uma vez que era o próprio rei, o próprio monarca quem controlava esta economia, estas leis baseadas em princípios que para a época eram vistos como interessantes, como o fato de que eles acreditavam que entesouramento era a principal fonte de riqueza das nações, fazendo um trocadilho aí. A análise dessa época era o seguinte: um país, para ser considerado rico, era um país que acumulava muito ouro, prata e metais preciosos. Eles não giravam capital como acredita-se atualmente, que seja importante para o desenvolvimento da economia. Nessa época, a política era baseada no comércio, a política econômica era baseada no comércio e na exploração de riquezas por parte de outros países. Então, por conta disso, era muito importante que os países tivessem colônias para a sua exploração, como o caso do Brasil aqui em relação a Portugal, a Espanha com a América Espanhola, enfim. Então, tudo isso daí fazia parte da política
mercantilista da época, que nada mais eram práticas das monarquias absolutistas para controlar a economia. Controlando dessa forma, essas políticas eram bastante autoritárias. E Adam Smith, ele ao longo de vários anos, ele analisando os dados, foi uma pesquisa de mais de décadas para ele produzir a obra mais conhecida, A Riqueza das Nações. Ele tem outras obras também, mas assim, para a nossa análise econômica é muito importante a gente se deter a esta. Existia uma ideia na época, né, que surgiu entre os pensadores liberais, lembrando que não era só liberais no sentido econômico, liberal no sentido de não defender mais a monarquia, liberal no sentido de não querer mais seguir apenas os preceitos religiosos da Igreja Católica. Então, esse liberalismo nada mais era do que ideias liberais que estavam florescendo no continente europeu em relação a diversas áreas, econômica, social, cultural, por aí vai. Então, dentro dessas ideias liberais, existe o chamado laissez-faire, que vai ser digamos assim, um dos marcos das ideias de Adam Smith, embora o próprio termo não apareça na obra Riqueza das Nações. O laissez-faire é um termo em francês que significa deixar e fazer, que nada mais é o símbolo da necessidade de um Estado se abster de seu controle da economia. Tá? Esse laissez-faire, deixar e fazer, é deixar a própria economia se auto-organizar. Pensando dessa forma, os liberais, principalmente o próprio Adam Smith, pensava que a intervenção do Estado era nociva, e certamente era neste período, uma vez que os profissionais liberais eles não tinham incentivos, não havia muitas condições de se manterem, de obter lucro, uma vez que o controle era exacerbado, né? O rei, o monarca, eles tinham esse controle, colocavam taxas alfandegárias altíssimas, né? As políticas alfandegárias também eram bastante rígidas, muitos tinham pacto colonial, que era o fato de que uma colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Tudo isso era prejudicial para esses profissionais que estavam florescendo. Aquilo que mais tarde vai ser chamado de burguesia, por exemplo, que eram aqueles comerciantes dos burgos, que eram os centros das cidades, onde aquilo ali era comercializado, né? Então, muitas dessas pessoas que ascenderam socialmente viram-se prejudicados por essas políticas de controle, tá? Então, essa transformação, na verdade, foi uma revolução ética de valores morais que mudaram profundamente o contexto da Europa, uma vez que essas pessoas viam que era possível pensar diferente, como quando tiveram maior acesso a livros, quando tiveram maior acesso a reuniões, quando tiveram maior acesso ao próprio letramento, educação, como um todo. Isso facilitou com que essas ideias se disseminassem, inclusive aqui no Brasil também. Muitas dessas ideias liberais chegaram ao Brasil, porque muitos filhos de pessoas abastadas iam estudar fora e voltavam com essas ideias liberais. Então, essas ideias ganharam uma nova feição. Então, o Adam Smith ele foi um defensor ferrenho de que o Estado deveria se abster de influenciar diretamente na economia. Então, as suas ideias foram muito importantes. Ele viveu numa época em que havia um fomento, um terreno muito fértil propício para essas novas ideias. Então, com o auxílio de outros pensadores, outros intelectuais que o influenciaram, que eram amigos, como eu já citei, o David Hume e o próprio Montesquieu, auxiliaram ele nessa construção desse novo ideal liberal econômico, que, inclusive, se vocês não repararam, era uma verdadeira afronta à política econômica das monarquias, porque era a base do enriquecimento. Eram as políticas alfandegárias, eram as políticas de controle econômico, eram a base da economia.
uma vez que a nobreza, que os monarcas controlavam, e havia toda uma classe de pessoas que obedeciam, né? E com a ascensão desta burguesia, eles passaram a sustentar essa ideia de que uma monarquia absolutista era prejudicial, de que uma economia controladora por parte do Estado, representado pela monarquia, também era prejudicial. O Adam Smith, ele é considerado o pai da economia moderna, né? Ele fundou uma sistematização deste conhecimento econômico que nós temos hoje. Abordou importantes questões como crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, a livre concorrência, que é um dos fundamentos do capitalismo. E a sua obra é tão profunda que ela, embora ela se passe na Inglaterra, né, o seu contexto é na Inglaterra, a sua obra vai ser disseminada por toda a Europa. Vai ser um período em que a sua obra ela vai ter um grande impacto a longo prazo, né, a longuíssimo prazo, né, porque até os dias de hoje nós temos visto o impacto da sua obra na economia da atualidade, tá? Então, muitas das suas ideias foram influenciadas por outros filósofos iluministas, tá? Então, o Adam Smith, ele utilizava muito nas suas análises o método racionalista. Ele chegou a ser professor de filosofia, tá? Mas ele utilizava durante muito tempo o método racionalista do justnaturalismo tradicional. E passou a adotar, posteriormente, uma metodologia empirista, porque ele viu ali as falhas em relação ao próprio método racionalista para fazer uma análise da sociedade. Porque, querendo ou não, o que ele fazia era uma análise da nossa sociedade. Para fazer esse estudo, que ele demorou quase 30 anos para fazer o levantamento desse estudo dele a respeito da sociedade, da economia, para poder construir a sua principal obra, a sua obra-prima. Então, ele percebeu o quê? Que para a sua análise, para o que ele ensejava enquanto filósofo, enquanto economista, era de uma metodologia empirista, baseada na análise desses modelos que foram criados nas sociedades. Ele analisou o contexto da sociedade europeia, que era o seu, que ele estava inserido, e precisou fazer esta análise baseada nas ideias empiristas, que estavam também entrando em ascensão, buscando fazer análise desses fenômenos universais para, a partir daí, poder utilizar outros métodos, por exemplo, métodos dedutivos para fazer esta análise. Então, ele vai utilizar esta forma de análise para construir o seu conhecimento a respeito da sua principal obra. Então, a principal crítica de Adam Smith era em relação à legislação da época, que era extremamente controladora, né? Os reis ditavam as leis e regras que seriam estabelecidas, que eram as principais características das práticas mercantilistas, que era estabelecer quanto o país deveria pagar sobre determinados produtos, estabelecer leis em relação a acordos comerciais que eram extremamente rígidos. Então, o Adam Smith ele vê aí um grande problema, que era essa própria legislação. Nesse sentido, surgiram aí, a partir das suas ideias, muitos estadistas a favor do livre-cambismo, das livres trocas, da livre iniciativa, que colocaram por terra os ideais do mercantilismo. Adam Smith, a sua obra principal, tem o título completo como Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações. Então, ele vai analisar, diferentemente dos fisiocratas, que a gente vai estudar num outro vídeo, a riqueza das nações estaria no próprio trabalho do homem, né? Enquanto os fisiocratas acreditavam que a riqueza das nações estava na terra, na produção da terra, o trabalho do homem e a partir desse trabalho, o melhoramento
desse produto é que vai ser a causa da riqueza das nações. Então ele vai explicar ali o sistema econômico, as mudanças que a economia passava na época e apontar os novos caminhos diante da própria Revolução Industrial, porque ele estava justamente naquele início ali da Revolução Industrial. Então seu ideal estava baseado nisso. E ele acreditava que, assim como muitos filósofos do período, né, que buscavam unir aquilo que as ciências sociais, que as ciências exatas tinham de melhor, que era a exatidão, que eram leis, que buscava o conhecimento baseado em resultados regulares. Então ele vai associar a essas leis das ciências exatas com a economia e acreditava que o sistema econômico ele possui leis próprias, que não precisava, que prescinde da necessidade de ter uma regulação por parte do Estado. Então, essa ação, na verdade, essa ação do Estado, na verdade, era mais prejudicial. Então, esta obra principal dele vai discutir 3 princípios básicos, que era, em primeiro lugar, a busca do interesse próprio, é um ponto muito importante. Adam Smith, ele não era assim, como é que eu posso dizer, inocente e achar que o ser humano era apenas bom. Pelo contrário, ele sabia das problemáticas que existiam em torno desse homem. Mas ele acreditava que o interesse próprio, a busca gananciosa dos indivíduos, fazia com que esses indivíduos procurassem sempre melhorar, ou seja, sempre trabalhar mais para produzir mais e, consequentemente, iria ajudar outras pessoas. No caso, eu, como proprietário de uma indústria, estaria com o meu desejo ganancioso de lucro, precisaria de funcionários. Então, e o meu funcionário precisa do salário. Então, ele acredita que justamente isso, esse interesse de ambas as partes, faz com que a economia se movimente. Outro ponto importante que o Adam Smith destaca é a divisão do trabalho, justamente porque ele estava vendo no nascimento ali da Revolução Industrial que, a partir do momento que dentro dessas indústrias vai se dividir ali o trabalho e vai haver uma maior produção, né? O que um homem fazia sozinho e demorava muito mais tempo. A partir do momento que há uma divisão do trabalho, em que cada um fica responsável por uma etapa do trabalho, vai haver uma produção bem maior e, consequentemente, vai haver lucro. E, por fim, a outra parte da sua análise vai ser em relação à liberdade de comércio, que é também um dos pontos primordiais, que era essa não intervenção, justamente faria com que houvesse uma liberdade, uma livre concorrência, fazendo com que os produtos tivessem preços justos devido a essa livre concorrência. Para Adam Smith, a economia ela se move pelo interesse privado que os indivíduos têm, como eu já expliquei, né? O pensamento dele parte da ideia de que mesmo que eu não tenha preocupação com o próximo, mas eu tenho a preocupação em enriquecer, em trabalhar para enriquecer, eu estarei até inconscientemente ajudando o próximo, porque eu estarei trabalhando para alguém ou eu estarei dando emprego para alguém. Então essa motivação egoísta, na verdade, era a mola propulsora para o enriquecimento. E essa metáfora que é tão utilizada da mão invisível, inclusive a metáfora mais importante do liberalismo econômico, né? Então, essa mão invisível, na verdade, não era aquela má intenção, né? Aquela coisa não intencional. Na verdade, era a ideia de que justamente essa mão não interferisse, cada indivíduo tem o direito de progredir economicamente. Então, por conta disso, essa mão invisível seria a mão do mercado se autorregulando, sem a necessidade da intervenção do Estado. Smith ele utiliza, inclusive, uma figura do espectador imparcial, que é o homem dentro do peito, ou o homem consigo mesmo, como ele utiliza também, né?
Essa imagem exprime a capacidade do ser humano de distinguir aquilo que é certo ou errado. Ou seja, ele acreditava que existia sim o mal, mas que o ser humano tem essa capacidade de distinguir e escolher pelo correto. Então, seria um termômetro de consciência que o próprio indivíduo teria para gerir esse autointeresse e acabaria, consequentemente, indo de encontro ao interesse coletivo. Em relação à divisão do trabalho, como eu já comentei, essa divisão, como o Adam Smith, vamos entender, voltar um pouquinho para o contexto. Neste período, o grande carro-chefe, digamos assim, da economia europeia era a troca, principalmente daquelas especiarias, daqueles produtos que eram explorados nas capitanias. Então, este indivíduo estaria propenso sempre a, a trocar o seu produto. E como não poderia haver um indivíduo, ele não poderia simplesmente produzir tudo aquilo que ele consome, ele poderia trocar o seu trabalho por um determinado valor e este valor ele poderia utilizar para a sua sobrevivência. Então, o Adam Smith ele ainda exalta aquele comportamento dos indivíduos, aquele comportamento que ele vai chamar de parcimonioso, que é aquela pessoa que busca economizar. E prudentes, que em conjunto trazem a ideia de que o indivíduo ele tem que fazer o quê? Uma gestão dos seus recursos. Ele tem que aprender a economizar, controlar os seus gastos e investir em coisas produtivas que dariam retorno. Para Adam Smith, o desenvolvimento econômico das sociedades, como ele vai analisar basicamente a sociedade europeia, né? Então, vai ser a caça, a sociedade se organiza entre caça, pastoreio, agricultura e comércio. São basicamente as fases do desenvolvimento, né? Lembrando, muito parecido com aquela análise que a gente fez em relação aos sistemas econômicos, em que vai ter o indivíduo que ele vai ser caçador e coletor, depois ele vai aprender a criar animais, agricultura e, por fim, o comércio. Então, essas atividades são naturais, são essenciais para o crescimento e o desenvolvimento econômico. Então, o trabalho ali seria valorizado a partir do momento que o indivíduo ele vai fazer um melhoramento do seu produto. No caso, o produto industrial vai ser o grande responsável pelo melhoramento desses produtos. Por conta disso, a principal crítica dele vai ser relacionar justamente as práticas econômicas dos governantes da época, dos reis, em relação à sua interferência incisiva na economia. Adam Smith ele via que havia alguns problemas na ordem econômica, e era justamente esses problemas relacionados ao controle que os reis faziam por parte em relação em detrimento da sua população. Era justamente isso. O que prejudicava, na verdade, o seio da sociedade eram essas práticas interventoras, uma vez que impediam o seu crescimento. Então, o que eu quero que vocês detenham desta aula é que o Adam Smith ele é produto do seu tempo, obviamente, percebeu coisas que para a época estavam nascendo, que era o próprio capitalismo industrial. Ele vai ser contemporâneo deste período em que vai surgir as primeiras bases do capitalismo industrial, vão ser as indústrias, vão ser as práticas, e justamente essa transição entre as práticas mercantilistas e o próprio capitalismo industrial. A transição entre o trabalho que era feito artesanalmente, através daquelas pessoas que produziam para si próprios e vender, e o crescimento industrial, em que a pessoa agora vai vender a sua força de trabalho. Ele, como eu já mencionei também, ele era amigo íntimo de pessoas que produziram máquinas para as fábricas inglesas. Então ele viu de perto como este melhoramento faria com que a economia crescesse rapidamente e houvesse maior lucro. E justamente esse lucro estava
esse lucro estava sofrendo um entrave, que era os seus governantes absolutistas. Essa sua análise é fruto de ideias liberais que estavam também em conjunto. Eu quero que você entenda que este período foi um período de século XVIII, foi um período de grandes revoluções, né? Nós temos Revolução Francesa, temos Revolução Industrial. Então, era um período de efervescência política, econômica e social na Europa, que rapidamente se alastrava para todo o mundo. Então, essas influências não foram apenas a nível continental, elas ultrapassaram os oceanos e chegaram em outros países também. E essas ideias liberais rapidamente chegaram em outros lugares. E foi justamente essas ideias liberais que foram responsáveis pelo esfacelamento dessas monarquias, dessas ideias que se foram consideradas retrógradas. Então, muitas monarquias tiveram que se submeter a constituições, por exemplo, que até então era algo muito distante, constituições com garantias para a população e, principalmente, uma transformação profunda na economia, que era o fato de que agora havia uma busca incessante por parte daquela classe que estava crescendo pelo lucro, e essa busca pelo lucro vai ocasionar outras questões, como o fato deles buscarem um Estado que o apoiasse, sem, no entanto, interferir, que buscasse sanar determinadas coisas em relação à sociedade, mas que não interferisse nessas relações econômicas, retirasse essas políticas alfandegárias abusivas em relação a diversos países. Então, essas práticas econômicas que muitas delas, inclusive, são utilizadas até hoje, esse protecionismo econômico, que são essas leis que limitam as importações do país, então, todas essas práticas, algumas delas têm reflexo até os dias de hoje em muitos países que utilizam para proteger a economia nacional, no entanto, prejudica muitas vezes o consumidor. Então, é uma relação que nem sempre, que na verdade nunca vai ser perfeita, porque vai estar sempre de um lado aquelas pessoas que estão visando o lucro, que não é errado, mas que deixam de lado questões como o próprio consumidor, porque nós estamos também do mesmo lado, muitas vezes somos empreendedores e somos consumidores também. O que ocorre é que esses ideais do liberalismo logo foram questionados, passado algumas poucas décadas, vão surgir aí alguns questionadores dessa política econômica, né? Muitos, não só socialistas, anarquistas, nós temos aí diversos grupos que vão questionar as bases do liberalismo econômico, tanto para a sua destruição quanto para a sua reforma. Vão haver diversos autores que a gente ainda vai estudar ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Eu vou disponibilizar o slide no qual me baseei essa aula e também os 2 PDFs, tá? Eu vou disponibilizar o livro para vocês, A Riqueza das Nações, e também um outro artigo, no qual a gente fará um trabalho em cima deste tema, certo? Até a próxima!